Mais um episódio Empreendecast. E hoje a gente vai falar de algo surpreendente. Eu sou suspeita, porque eu amo e fica difícil, né? Na verdade, todos os episódios eu amo, né? Mas falar de algo de artesanal, na verdade, né? Algo de artesanato, de maneira geral, para mim é surpreendente. Porque existe uma delicadeza, existe uma entrega, um amor, um manuseio. Eu sempre vejo que todos os objetos que é artesanal, né, traz sei lá, um sentimento, eu não sei explicar, né? A pessoa está ali fazendo, ela está dando o seu melhor, entregando, né, e tendo todo o detalhe. E hoje nós temos uma convidada que sempre gostou disso, desde quando eu a conheço, né? Ela sempre gostou de fazer, de ter esse contato. Na verdade, ela vai falar aqui, né? Fazendo isso, não do que ela está empreendendo agora, mas ela começou de forma artesanal. E hoje, né, ela volta, né, nessa forma artesanal, focada com outras mulheres, empoderando outras mulheres e trazendo algo surpreendente, inovador para o mundo da moda, né, praia. Né? Eu acho que não só praia, daqui a pouco ela vai estar aí fazendo tudo, viu, gente? É ela, essa maravilhosa, linda, publicitária, empreendedora, Jéssica Lessa. Um prazer ter você aqui. Já apresentei, porque não tem como eu não começar o episódio aqui, né, sem te apresentar, porque realmente tudo isso que eu disse é o que eu acredito, né? E eu quero, Jéssica, que você fale, né, para os nossos ouvintes, as pessoas que o nosso público, né, sim, que participa do Empreendecast. A finalidade aqui, Jéssica, do Empreendecast é a gente compartilhar realmente nosso dia a dia, né? Eu digo, Empreendecast é história que inspira, histórias que inspiram. Já passaram 4 mulheres aqui com você e todas essas mulheres trouxeram, né, assuntos diários, porque aqui a gente não vem explicar técnica, a gente quer saber de história. Sim. História é história, história nos motiva, história nos ensina, né? Então eu quero que você compartilhe aqui com a gente, seja muito bem-vinda, muito bem acolhida. Você sabe que eu gosto muito de você, admiro muito seu trabalho e eu quero que você fique à vontade, né? Hoje, obrigada pelo convite, né? Fiquei super feliz por vir, por compartilhar mais uma vez. A gente tem, até estava comentando que a gente tem poucos anos que se conhece, mas para mim parece que já tem vários, porque assim, a gente começou numa trajetória, migrou, depois a gente continuou, fez projetos juntas, então assim, para mim você é uma presença muito marcante na minha vida profissional. E eu digo assim que foi fundamental você acontecer na minha marca, porque a gente conseguiu dar uma guinada. Não totalmente, mas de mentalidade 100%. Então, assim, isso pra mim foi muito valioso. Ai, já tô toda arrepiada. É super recíproco essa admiração pelo trabalho, pela pessoa, pela mulher. Porque, assim, eu sou encantada por histórias de mulheres fortes, determinadas. Então, eu vejo muito isso em você e me inspiro também em você diariamente. Oh, linda, obrigada. E aí, me fale sobre essa questão de moda artesanal. Como seria isso, essa moda artesanal? Isso, né? É interessante. É muito importante, né? E agradeço o espaço pra gente falar sobre moda artesanal aracajuana, né? Porque é muito difícil. Isso. A gente consegue ter referências de nacional, mas de Aracaju a gente tem algumas, logicamente. Mas na moda praia, eu acredito que a gente seja pioneiros, né? Nisso que a gente vem desenvolvendo. Porque a gente trabalha desde a matéria-prima até a finalização da peça toda aqui em Aracaju. Então, a palha que a gente trabalha nos nossos acessórios são daqui, né? A renda irlandesa é daqui, o crochê é daqui. Então, assim, a gente monta todas as nossas peças com matéria-prima e com mulheres locais. Isso. Sim. Porque no decorrer da minha vida profissional, da Opus, da Vamos Juntas e da Alma Sergipana, eu entendi que a missão da minha vida é empoderar.
e empoderar mulheres. Então, tudo que eu desenvolvo é em torno disso. E é interessante falar isso porque eu encontrei o meu propósito durante o caminho. Perfeito. Né? Pode falar. Ai, não, porque quando você falou assim, encontrei o propósito durante o caminho, é muito importante falar sobre isso, porque a gente quer encontrar o propósito rápido, né? A gente acredita que vamos encontrar primeiro o propósito para começar a fazer alguma coisa. Isso. A gente precisa identificar, sim, as nossas habilidades, aquilo que o nosso coração ele arde, né? Sim. Que eu acho eu acredito, eu acho, não, tenho certeza que a moda praia, a OPS, isso já ardia no seu coração, né? Já era um caminho para o propósito. Veja que interessante, né? Que já poderia ser passos importantes para o propósito. Mas o propósito ele só foi acontecer no decorrer. Isso. Né? Então, eu gosto muito de falar isso porque é exatamente o que você falou. As pessoas precisam entender que não se encontra o propósito e depois começa. Você vai começar e aprimorar o seu propósito ou, às vezes, encontrar o seu propósito durante o processo, né? Sim, como também pode encontrar o propósito antes, né? Mas não se prender, isso, né? E aí você vai aprimorando esse propósito, né? Isso. Mas não se prenda, não começo porque eu ainda não entendi qual é o meu propósito. Porque isso vai ser moldado e construído, né? Por Perfeito. E aí, nesse meu percurso, nesse caminho que eu venho seguindo, eu entendi isso. E a Alma Sergipana, que é hoje o projeto da OPS que trabalha com moda artesanal, surgiu dessa forma, né? A gente começou as oficinas lá com as moças do MST, que fica no Santa Maria, a Ocupação Valdice Teles, através de um projeto, né, que eu fiz com Isadora. Ela me abriu as portas. Eu sempre quis fazer esse projeto, mas eu sempre ficava pensando, eu vou fazer aonde? Em qual comunidade? Com quem, né? Quais mulheres, né? Sim. E aí, quando Isadora abriu as portas para mim do MST, eu fui para lá, desenvolvi com as meninas o projeto, e aí eu entendi que aquelas oficinas eram mais do que um momento de relaxamento, um momento de terapia, porque é terapêutico você bordar, né? Mas também podia ser uma renda, podia ser uma fonte de renda para aquelas mulheres, sim. né? Porque a maioria das mulheres que trabalham hoje comigo lá no MST são mães de família, com criança pequena. Então é muito complicado sair de casa para trabalhar, para ter o emprego CLT, formal, né? Um horário comercial, de saída, de entrada. E é muito difícil. E também tem a questão da formação acadêmica, né? Que muitas delas não têm. Então, isso dificulta a entrada delas no mercado de trabalho. Então, essa oficina ela é uma fonte de renda para elas, porque Sim. elas se capacitam e depois elas começam a ganhar por suas produções, que a gente, graças a Deus, já desenvolve dessa forma. A gente capacita e já começa a fazer o pagamento dessas produções. Então, foi dessa forma que surgiu o projeto Alma Sergipana. E aí eu coloquei esse nome Alma Sergipana justamente por isso, porque a gente tenta trazer todos os elementos sergipanos para os produtos, né? E aí eu coloquei alma, porque tem muito da nossa alma ali, né? Sim. E aí surgiu o Alma Sergipana. E a moda artesanal aqui em Aracaju, eu acredito que ela vem crescendo, né? Ela vem ganhando mercado, mas eu acredito que ainda precisa ser mais valorizada. Eu já ia te perguntar isso, assim, quais são os obstáculos, né, que você vem enfrentando, né, para poder botar esse propósito mesmo, assim, para acontecer. Sim. Porque a gente sabe, né, que não tô falando só nem da moda artesanal. Qualquer negócio novo que tem uma nova pegada, um conceito, na verdade, diferente, exatamente, ele sofre um processo aí, né, para poder chegar a ser valorizado sim. E até mesmo ser consumido. Então, me fale um pouco como tem sido, assim, os obstáculos que você tem enfrentado, né, para poder mostrar para as pessoas, né, o quanto é importante de todos os aspectos, né, não só você usar uma peça customizada, vamos dizer assim, né, diferenciada, onde você não vai encontrar isso em qualquer lugar, né, você também está ali promovendo, né, recursos financeiros para as pessoas que muitas vezes têm muitas dificuldades. Com certeza. Né? Então, me diga como você tem lidado com esses obstáculos, porque eu acredito que são diversos. Se você puder relatar, relate, gente, porque é importante a gente entender,
né, que existe sempre uma dificuldade, e a gente também começar, principalmente nós mulheres, a sororidade, né, entender assim, né, tentar ter um olhar mais gentil para outras pessoas, né, para outras mulheres, né, e tentar consumir dessas mulheres. Eu tenho muito isso, assim, tenho isso com meus clientes, tenho isso, né, eu dou prioridade a estar com as pessoas que estão ali apostando em outras mulheres, né, apostando em um mercado, apostando em mão de obra, às vezes não muito qualificada. Então, eu me entrego muito quando parte desse pressuposto, entendeu? Então, eu quero que você me diga, né? Sim. E diga para as pessoas que estão nos assistindo, né? E como elas podem ajudar. Porque isso é importante deixar aqui registrado, né? O Empreendicast tem essa pegada, esse objetivo, inspirar, mostrar as possibilidades, como também gerar uma consciência, né? Sim. E que muitas vezes as pessoas também não sabem. Então, acho que o momento é agora. Obrigada, né, por esse espaço. Então, a maior dificuldade, na verdade, que a gente encontra é realmente a questão da valorização. Porque hoje, quando a gente fala de moda, as pessoas se atentam muito à tendência, ao que vem de fora, de São Paulo Fashion Week, de mercados nacionais e internacionais de moda, e querem consumir isso aqui também. Não tem problema, né? Ótimo, pode consumir. Só que tem que entender que aquele trabalho que é feito manualmente, que é feito uma peça exclusiva, que dedica-se horas àquela peça, à construção daquela peça, não é a mesma coisa do que aquilo que é produzido em escala, em grade, que fazem 200 peças em um dia. Então, assim, tem que haver essa conscientização das pessoas e entender a diferença de uma peça artesanal para uma peça produzida de forma industrializada, né? Porque você vê que há muita comparação, pela peça ser um pouco, o valor é um pouco mais alto. Isso. O questionamento é mais sobre o quê? Isso, sobre a questão de preço, precificação, Sim, né? A precificação. Pronto, imaginei, por isso que eu te perguntei. Isso eu tô falando porque já chamando vocês lojistas de Aracaju e quiçá Brasil, né? Que queiram ter as nossas peças, a gente vai divulgar os arrobas também para vocês conhecerem. Lógico, é importante. E você lojista que quer ter uma peça exclusiva, artesanal, linda na sua loja, a gente trabalha com parcerias com lojas para colocar essas peças. A gente faz a venda direta, só que a gente dá foco em fechar parcerias com lojas para que a gente possa colocar essas peças. E aí a gente divulga para o nosso cliente final que ela faz a retirada, faz a compra da peça nessas lojas parceiras nossas. Então, porque hoje a gente foca muito na produção, e produção ela consome muito tempo, Sim. né? Porque, como eu disse, a gente dedica-se horas a uma única peça. Então, a produção consome muito tempo. E aí a gente tem que juntar forças aqui nessa parte de produção e buscar parceria para a parte da venda, né? E aí, nessa parte da venda, eu chamo você lojista, né? Que queira ter uma peça exclusiva maravilhosa, que valorize, né? A nossa região, nosso Nordeste, nosso Sergipe, e que também valorize essas mulheres que estão aí buscando a sua renda familiar através do trabalho artesanal. Então, agora, quando você falou, Jéssica, sobre o preço, né? A gente precisa também trazer uma reflexão, sabe? Sim. A gente compra tanta coisa com preço, se a gente vai pegar e olhar de fato, né? Você às vezes entra em uma loja conhecida, famosa, mas você vê 3 peças iguais. São bonitas, mas você vê, né? Às vezes não são nem peças iguais, mas é uma roupa, um conjunto, né? E uma blusa, né? Uma calça, uma blusa e um conjunto. E o preço tá ali, né? E as pessoas vão e aderem. Por quê? Porque tem um nome, né? E muitas vezes existe sim uma qualidade, mas não existe uma exclusividade, né? Sim. E essa exclusividade, né, muitas vezes ela tem seu preço, mas não é o preço que eu digo não só apenas por ser exclusivo, é pela demanda de tempo, como você acabou de dizer, que aquela peça cobra, né, de você, que você se dedique a fazer aquela peça. Sim. Então, é muito mais tempo. É como você falou, se você pega uma máquina, né? Uma máquina e coloca para fazer em grande escala, o tempo é outro, né? É uma máquina, um corta, outro vai para a costureira já tá ali naquele movimento, já faz. Mas quando você pega uma peça customizada, né? Única, ali a pessoa tá fazendo, né?
botando todo o seu tempo, né? E imagino que pelo seu brinco aí, gente, tô fã do brinco dela, vai sair sem brinco daqui. Mas você pega uma coisa que é detalhe por detalhe, né? Pontinho por pontinho, aplicação por aplicação. Isso tudo leva um tempo, né? E outra coisa, gente, não é sobre só o tempo, sobre ser customizada, é a valorização que a gente precisa dar àquilo que vem da nossa terra, né? Das pessoas que vivem aqui, né? Da matéria-prima que existe aqui, né? Então a gente precisa levar isso, Sim. né? A gente precisa começar a utilizar, a valorizar, né? Então é muito importante deixar isso registrado aqui, sabe? Porque esse incentivo que a gente dá, né? A gente empodera e a gente fortalece o empreendedorismo. Porque quando Jéssica fala aqui sobre fazer, e tem as meninas do MST que está ali fazendo toda a parte, né, do artesanato, da parte artesanato, Sim, né? a parte manual mesmo. Manual mesmo, tá gerando emprego, né? A gente tá ali gerando emprego. Então, veja, produto local onde gera emprego e onde você usa toda a matéria-prima. Então, onde você compra local, né, a matéria-prima, quem trabalha desde local. Desde as meninas que trançam a palha, né? Desde as meninas que trançam. A gente compra já com uma associação de mulheres de Pirambu que trançam a palha. Então, a gente compra a palha, a gente compra o crochê, a gente compra a renda irlandesa. E a gente sempre busca associações de mulheres. Quando a gente não consegue uma associação, a gente busca uma artesã. Sim. E de preferência uma artesã cadastrada, porque Sim. a gente consegue trabalhar na formalidade. E aí, das coisas que você expôs, Ju, eu queria só voltar a alguns pontos que você falou, principalmente sobre a questão de tem mais qualidade. Às vezes essa qualidade é bem questionável, né? A gente compra algo com um valor embutido ali muito alto, só que a qualidade é questionável. E aí você sabe... A marca já tem nome, né? Então tá ótimo, mas a qualidade do produto nem tanto. Isso, eu tô falando isso porque enquanto Moda Praia, eu já recebi clientes que trouxeram peças de grandes marcas nacionais para que eu fizesse ajuste. Então, veja, é uma peça que não vestiu ela bem. Não é uma peça confortável. Ela comprou e ainda vai querer fazer ajuste, né? E eu não trabalho com isso, mas eu sempre explico isso. É importante você valorizar uma peça que, além dela ter qualidade, ela dê um bom acabamento, mas que ela também tenha uma transparência no que faz. Sim. Porque, além da qualidade ser questionável, você também não sabe como é que é feita a cadeia produtiva daquela marca, né? Hoje a gente conhece, através da internet, graças a Deus, que tem muitas marcas que têm trabalho praticamente análogo à escravidão, isso. Né? Não sou contra, mas já fiz algumas postagens e algumas pessoas vieram conversar comigo e se conscientizaram também sobre a questão da Shein. Né? Eu não sou contra comprar, só que eu acho muito injusto, porque o preço que ela vende, o produto, a gente não consegue comprar nem a matéria-prima aqui no Brasil. Exatamente. Aí você não compra nem a matéria-prima, você ainda tem que pagar um valor justo para a costureira, justo para a artesã. Então você vai vender aquela peça como? Para competir naquele valor. E como é que se empreende, né? Exatamente. Como é que você se empreende? E isso porque a gente não está falando da questão tributária. Perfeito, né? Boa colocação, excelente reflexão. Então eu acho que precisa existir essas reflexões, essas questões, esses debates, para que cada vez mais as pessoas tenham consciência de entender quem está por trás, né, daquele produto que você compra. Então a gente sempre bateu e levantou essa bandeira do compre do pequeno, do valorize o mercado local. Você sabe que né? eu sou assim, né? Compre do pequeno, valorize o local, entenda toda a história, né? Os valores que estão embutidos ali. Sim, Isso é muito importante. A missão, a visão daquele local, né? A gente vê muito oba-oba, sabe? Depois das redes sociais, a gente vê que as pessoas, né, falam muitas vezes aquilo que não existe, aquilo que o produto nem oferece. Sim. Né? E muitas vezes pela fala, as pessoas vão e apostam. Isso. E muita gente tem tantos produtos bons que estão sofrendo tanto para colocar
aquela ideia para frente, né? Aquele produto para frente, porque acredita, porque sabe da responsabilidade, até uma responsabilidade social. Sim. Porque atrás do seu produto tem uma responsabilidade social. Gigante. Né? Gigante. Chega, eu fico arrepiada e eu acredito muito nisso. E a gente precisa começar a consumir assim. Lá em casa é recordista de comprar em mercearia. Lá em casa eu compro em mercearia. Meu marido ama a mercearia. Ele vai todos os dias para a mercearia. Mas por quê? Porque ele acredita que tem que apoiar esse pequeno. Sabe, o G Barbosa tá muito grande. Aí, desculpe falar a marca, mas eu tô dizendo assim, de supermercado, né? Tem o G Barbosa, tem o Bom Preço, tem os atacadões aí, já são grandes, né? Já tem as suas estabilidades financeiras. O pequeno não. Imagina o pequeno acorda às 5 horas da manhã, vai para os interiores para comprar coisas mais baratas para poder vender na sua mercearia, né? Aí você vai, ver uma loja, né? As grandes lojas aí, grandes, já estáveis, né? Que hoje, loja grande não tá vendendo nada mais barato. Eu até digo para Alain, quem era loja de departamento, né? E aí mas a pessoa ainda vai e consome. E por que não um pequeno, né? E por que não valorizar? Eu tenho certeza que o pequeno também, ele se preocupa com a qualidade. Sim, às vezes muito mais. Né? Muito mais, porque quer oferecer o melhor. O pequeno, ele olha com o seu olhar, com aquela questão de dizer assim, eu vou oferecer para os meus clientes aquilo que eu busco para mim. Né? O pequeno, ele tem essa sensibilidade. Isso, enquanto né? pequeno a gente consegue ter esse controle de qualidade mais próximo, Sim, né? perfeito. E aí a gente consegue ofertar sempre o melhor que a gente conseguiu fazer, diante das nossas condições atuais. A gente fez, o melhor foi isso aqui. Então a gente consegue ter um controle de qualidade melhor. Né? As correções também, né? Porque às vezes, muitas vezes, tirou a medida, né? E a pessoa, no seu caso mesmo, a pessoa emagreceu. E aí precisa fazer um ajuste. Então tá ali disponível. O acesso. Minha gente, o acesso, né? A acessibilidade, o contato, né? Eu mesmo, eu aposto sempre nas pessoas, no aqui. Sabe, é muito difícil. Se você me perguntar, também não tenho nada contra, mas se você me perguntar se eu já comprei da Shein, eu nunca comprei. Né? Porque eu acredito que a gente tem coisas boas aqui. Sim. E que a gente precisa valorizar o comerciante daqui, o empreendedor daqui. Empreender já não é fácil. Empreender é muito difícil. A gente, como você disse, a gente enfrenta vários obstáculos todos os dias. Né? Não é fácil. E se as pessoas ainda dão prioridade para estar comprando e investindo em coisas de fora, como é que a gente vai sobreviver? Isso. Né? Como é que o novo vai aparecer? Né? Como é que a gente vai trazer o novo? Como é que a gente vai ser criativo? Aí é isso que eu vou te perguntar. Como ser criativo dentro dessa dificuldade? Exatamente, porque assim, essa parte de produção, ela é uma cadeia, né, que começa lá na parte de planejamento, depois a gente escolhe os materiais que vão ser usados, a gente faz a peça piloto para ver como vai ficar, e aí ver possibilidades de acabamento, possibilidades de peça, de pedraria, de material. Então a gente faz toda essa etapa de produção e desenvolvimento, porque a parte de desenvolvimento é a parte mais trabalhosa e de maior custo também dentro de uma cadeia produtiva. Então, assim, produzir é outro assunto, assim, diferente de você ir em um polo industrial, comprar a mercadoria, voltar e revender. Sim. É muito diferente você produzir, dá muito mais trabalho. Mas também eu acredito que vale muito a pena, porque você consegue imprimir identidade, você consegue ter uma construção de marca, onde as pessoas vão sempre reconhecer os seus produtos, porque hoje é muito difícil a gente ter um produto que não seja reconhecido automaticamente, porque as pessoas já associam muito rápido. Sim, né? sim. E aí você consegue começar a construir essa marca, né? E essa identidade da sua marca. E para isso a gente só precisa investir mais em visibilidade, né? Em conseguir acessar mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso projeto, conheçam as nossas ações, as nossas iniciativas, né? Porque eu sempre falo iniciativa, que a gente precisa de apoio para dar continuidade.
E esse apoio, que você até perguntou, né, como apoiar, esse apoio ele vem primeiramente da compra que você faz, né, onde você ali é a efetivação do seu apoio, mas você também pode apoiar divulgando, compartilhando, curtindo a nossa página, acompanhando o nosso trabalho, porque assim, falando agora enquanto empreendedora que está nos bastidores, é muito importante essa questão da valorização. Um feedback que você recebe, um comentário de carinho que você recebe, nossa, dá um quentinho no coração mesmo, pra você dizer assim, não, eu tô fazendo... Tô no caminho certo, isso, né? eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer mesmo, o que eu tinha que fazer. Porque assim, é muito frustrante quando você começa a empreender e ainda não consegue ver resultado. É frustrante. Mas se você acredita que você está no caminho, então você vai acreditar no processo e você vai estar ali investindo diariamente ali naquela ideia, sem desistir. E a primeira pergunta foi como eu lido com isso. Eu lido não desistindo. Lido, né? Isso. Nem tão firme, nem tão forte. Mas eu não Um dia desisto. triste, outro dia alegre, outro dia feliz, outro dia baixo astral. Exatamente. Mantendo a terapia em dia, né? Sim, Que é muito sempre. importante. Porque saúde mental é fundamental, assim, essencial para tudo, mas para empreender eu sempre digo que você tem que colocar como custo do seu empreendimento. Sim. Você custear a sua saúde mental, porque assim, se uma vida profissional tem obstáculos, a do empreendedor tem 3 vezes mais. E você tem que resolver 3 vezes mais e continuar fazendo o que você vinha fazendo. Verdade. Então, verdade. assim, você tem que estar preparado para isso. Legal, gente. Veja, ela falando e eu refletindo, né? E tendo a certeza, né, também que eu estou no caminho certo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Empreendecast é para trazer essas realidades, sabe? Acho que as pessoas, o mundo precisa ouvir histórias, dificuldades, né? A gente precisa também que empreende, né, se sentir apoiados, né, valorizados, porque se a gente decidiu empreender é porque a gente acredita, né? Existe ali um propósito maior, né? A gente, por mais que a gente veja muitas empresas abrindo e muitas empresas fechando, muitas vezes pela falta de valorização, outras por falta realmente de entender o negócio em si, como funciona, né? Entender que existe esses obstáculos e vai existir. Muitas vezes porque a pessoa vai pela manada, né? Uma pessoa está empreendendo, está dando certo. Naquilo ali vai, só que não existe identificação nenhuma. Eu lembro muito de uma frase que você me disse, Ju, em uma das nossas sessões. Que eu falei assim, nossa, Ju, mas tem tanto tempo que eu venho tentando e eu não consigo. Aí você falou, mas tem quanto tempo que você vem tentando da forma certa? E isso me marcou, porque gente, assim, a gente começa a empreender na cara e na coragem. A gente quer fazer as coisas de forma instintiva, né? A gente quer fazer no instinto e achar que vai dar certo. Só que não é assim. Para qualquer profissão na vida, a gente tem que ter formação. E para empreender, a gente não quer estudar minimamente para poder começar o nosso negócio. Então, assim, além de estudar, você também tem que buscar mentores que possam te ajudar. Né? Apoios. Isso, com certeza, com certeza. O que eu digo, Jéssica, sempre é o seguinte, é que o empreendedorismo, ele é muito desafiador no sentido que não existe, né, a formação, mas mesmo existindo a formação, eu digo isso falando até mesmo da psicologia, que é uma nova formação minha, né, que está em andamento, e eu analisando, né, esse novo momento e todas as pessoas que possivelmente vão empreender, porque o psicólogo, se ele for clínico, ele vai empreender. Eu vejo que a faculdade também, mesmo nessas que já existe, um advogado mesmo, ele vai empreender, ele vai ter o escritório dele, né? O psicólogo, ele também vai empreender, né? Uma pessoa que monta um salão, ele está empreendendo, mas muitas vezes ele pegou só a experiência dele de salão, dos cursos que fez, das habilidades que criou, né? E vai ali e monta um negócio. Às vezes está trabalhando, prestando um serviço em um lugar, mas vai ali e monta um negócio. Achando que
vai conseguir ter um domínio ali, mas muitas vezes não. Isso. Né? Porque não é sobre o que você sabe, é sobre o que você não sabe, o que não te disseram. Exatamente. Né? Porque a gente não aprende assim, vai dizer, você vai se formar, você vai abrir sua clínica, certo? Mas como é que eu vou gerenciar essa clínica? Peraí. Construir essa marca dessa Construir clínica. essa marca. Quem vai estar do meu lado? Né? Como é que eu vou encher a minha agenda? Exatamente. Né? Não é só você querer fazer algo, eu sempre digo, não é você querer fazer algo, né? Porque você tá num caminho ali, tá estudando e você simplesmente fazer. Por quê? Porque existem os bastidores daquilo ali, né? Que é muito importante a gente entender. Sim. Tudo tem um bastidor. Tudo tem um bastidor. Por mais que você é publicitária, você também empreende no universo digital. Sim. Porque você hoje está como... Você já foi social media de diversas empresas, hoje está focada também na moda. Veja a importância e Jéssica vai dizer aqui pra gente. Jéssica, pessoal, ela vai explicar, mas eu vou falar aqui para você um pouquinho, porque eu a conheço. Ela era social media, né, que atendia vários segmentos. E hoje ela resolveu ser mais específica no universo da moda. Por quê? Tem a ver também com a moda artesanal, você quis já trazer um contexto geral e trazer mais uma autoridade com relação a isso. Explique, porque eu também quero fazer uma observação esse novo conceito que você está trazendo, que eu achei super importante. Isso, com certeza. E assim, eu sempre busco entregar para o cliente o meu melhor. Se não chegar perto do 100%, mas o mais próximo que eu puder. Então, quando eu tinha clientes de vários segmentos, o que acontecia? Eu me consumia muito tempo estudando cada segmento, porque não é só pegar o conteúdo do cliente e fazer a arte. Isso não tem estratégia nenhuma. Eu tinha que mergulhar nesse universo do cliente, estudar concorrência, estudar referencial, estudar posicionamento, estudar a marca, a reformulação. Então, eu levava dias, às vezes semanas, com um único cliente. Sim. E isso me consumia muito tempo. E aí eu entendi que toda a minha expertise de moda, que eu tenho já na construção da minha marca, eu não estava usando. Sim, estava atendendo todo mundo mesmo da sua área. Dentro do que eu atendia como social media. Sim. E aí eu falei, peraí, eu preciso melhorar, otimizar aqui esse tempo que eu gasto. Então, o que eu já tenho de conhecimento, que eu já mergulhei há muitos anos atrás nesse universo e venho construindo ainda mais conhecimento, eu vou começar a aplicar agora. E aí, por isso que eu estou nichando para marketing de moda. Sim, e aí, para isso, eu também busquei mentoria, né, estudando, aplicando. E aí, em breve, muito breve, eu já vou estar conseguindo aplicar esse conteúdo já nesse nicho. E usar, né, toda a experiência que eu tenho, não só com a OPS, mas também com a Alma Sergipana, que é a OPS é a moda praia e a Alma Sergipana a moda artesanal. Sim, ainda tem essa divisão, né? Entendi. E o que eu percebo, eu não sei se eu estou certa, você vai me falar, é que também, além de você otimizar o seu tempo, você também valorizou ainda mais, né, tudo aquilo que você estava trabalhando, sim, que é a Alma Sergipana e a OPS, sim, né? Porque você tinha o domínio, lógico, por você ter há muito tempo, mas você resolveu se aprofundar mais, né? Porque a gente precisa entender, gente, que é necessário se aprofundar naquilo que você deseja, né? Não adianta saber de tudo e não saber nada, né? Porque eu acredito assim, a gente é raso em várias informações, porque a gente precisa deter de várias informações, mas a gente precisa escolher se aprofundar em alguma coisa para ser um especialista. Então, eu acredito que você quis se tornar uma especialista da moda. Sim. Né? Nesse contexto. Então, quando você traz o marketing digital e unifica junto com a moda praia e a Alma Sergipana, que é a moda artesanal, você fica mais especialista dentro daquela
Sim, Dentro sim. desse contexto, dessa área, na verdade. Com certeza. Porque eu já construí toda essa expertise sobre quando lançar a coleção, quando eu tenho que começar a planejar uma coleção, como eu tenho que criar uma campanha uma campanha comercial, uma campanha institucional, uma campanha para crescer o meu brand, para crescer a minha marca. Então, assim, tudo isso eu já tenho. O copy também, né? Os gatilhos. Isso. Tudo isso eu já tenho noção, porque eu já, além de ser publicitária, eu já aplicava na minha marca. Sim. Então, eu já tenho essa estrutura. E quando eu trabalhava com outros segmentos, eu precisava construir essa estrutura ainda. Sim. E aí agora não. Era como se você tivesse que dar uma pausa em uma coisa que você já tinha profundidade, né? Para poder iniciar algo que você era rasa. Isso, exatamente. Eu até brincava, porque eu dizia assim, essa semana eu tô psicóloga, porque eu tinha conteúdo de psicologia para fazer, então eu tava mergulhada naquele conteúdo. Aí, não, hoje eu tô advogada. E aí eu mergulhava naquele universo de advocacia, assim, atrás de informação, de notícia, do que tava acontecendo no mundo. Então, assim, é bom, porque você, né, É como eu falei, você fica por dentro de todas das informações, né? Você consegue deter de vários conhecimentos, né? Navegar de várias áreas. Às vezes na roda de conversa as pessoas comentavam uma coisa e eu digo, isso. Ah, você vira advogada? Porque eu tenho uma cliente psicóloga, eu tenho uma cliente advogada, e aí eu ia dizendo as coisas. Então, é importante, é interessante, mas eu quis tomar essa decisão mesmo de me aprofundar. Não, é interessante para conhecimento de forma geral. Sim. Mas de negócio não é tão interessante assim. E como você disse, estava desperdiçando todo o meu conhecimento, minha bagagem que eu já tinha. Então, é o que eu quero trazer para vocês, né? Não adianta, se você está lidando com o universo da moda, você tem que buscar todas as informações daquele universo, né? Se você vai começar a empreender mesmo da moda, você também tem que entender que você precisa começar a entender como administrar aquele negócio, porque é muito importante, né? Como eu voltando a dar exemplo da psicologia, né? Eu sou... estou me formando em psicologia, vou ser psicóloga, vou ter um consultório, mas se eu não tiver entendimento de negócios, meu negócio não vai fluir, ele não vai crescer. Então, eu também preciso entender quais são as áreas que eu preciso também começar a ter um conhecimento não tão específico como eu tenho de atuação da psicologia, mas como eu vou fazer para administrar, para que eu tenha, como você falou, um nome, consiga encher a minha agenda, consiga manter a minha empresa ali aberta e eu consiga atingir o objetivo que eu tanto desejo, né, com a minha profissão. Então, veja, é interessante que você tenha o conhecimento, né? Mas qual conhecimento? É importante a gente questionar. Eu vejo muita gente me perguntar, Jéssica, tipo, eu tô aqui, tá empreendendo, um exemplo, né? Na moda, vou pegar. Mas quer saber de informações que não tem nada a ver dentro daquele universo da moda, nem tão pouco do empreender. Então, você está pegando o seu tempo, que é muito precioso, e está canalizando para o lugar errado. Consequentemente, vai ficar ali algo deficiente ali, né? Vai existir um déficit ali que não vai ter como ser suprido. Por quê? Porque você está buscando informações no lugar errado, né? No momento errado. Então, você tem que ser muito assertivo na hora que você vai, né, gerir e começar um negócio. Quando você disse que lembrou da frase que eu falei para você, né? Vai ser tanto tempo que eu tô no negócio e eu te disse, certo, mas no caminho certo tem quanto tempo? É por causa disso. Porque a gente fica procurando várias coisas e essas várias coisas que a gente começa a buscar vai tirando a gente do foco principal. Sim. E a gente vai deixando de criar habilidades e competências que são necessárias para lidar com aquilo. Então eu preciso parar e analisar. O que eu vou fazer, né? E o que eu preciso? Quem pode me ajudar dentro, né, daqui, do que eu sei e do que eu não sei? Quem pode me ajudar? Como você disse, mesmo eu sendo do marketing da moda, mas eu procurei uma mentoria. Porque você queria ser mais específica ainda, já que você estava fazendo para um monte de para todo mundo, né? Já tinha bastante conhecimento, né? Tenho bastante conhecimento, tenho muitos mentores de marketing digital, mas o marketing de moda
Né? Ainda não. E aí, por isso que eu busquei essa outra formação. Você falando também, Ju, eu fiquei lembrando de um questionamento que a gente sempre faz. Você está empreendendo ou sobrevivendo? Porque, assim, uma coisa é você ter um negócio e outra coisa é você gerenciar esse negócio, né? Quem está tomando conta do seu negócio, se você está o dia todo atarefado com as demandas diárias do seu negócio e você não para pensar de forma estratégica nesse negócio. Né? Você precisa... Eu, empresa, né? Isso. Eu, empresa. Você precisa planejar. E mesmo sendo sozinho, no momento, você tem que ter um planejamento para minimamente você fazer uma coisa de cada área. Porque assim, você não pode deixar a área de marketing solta, você não pode deixar a parte de venda solta, você não pode deixar a parte de financeira solta, enfim, você tem que dar minimamente atenção para cada área, se você for sozinho, né? Se você tiver condições, você delega, né? Você vai ter as pessoas para te ajudar. E aí entra nas 3 dicas que eu sempre costumo dar para quem quer empreender. Que a primeira dica é cuide de você. Se cuide. A segunda é delegue se possível, né? E a terceira é busque uma mentoria, uma orientação. Porque assim, cada tomada de decisão que você tem no seu negócio, ele vai impactar de forma ou brusca agora ou brusca na frente. E aí, se você não tem alguém para te orientar nessa direção, vai acontecer de você esperar quebrar, esperar estar bem desesperado para você buscar a orientação. Que é a maioria das vezes, tá? Eu digo porque eu trabalho com mentoria e consultoria e eu sei que o pessoal já vem com a bandeirinha ali. Pelo amor de Deus, Isso, paz, porque eu já tô numa guerra. Me salve. Eu falo isso e é um momento tão ruim, porque assim... A pessoa tem pressa também quando vem nesse momento, né? Tem urgência, ela quer que aquilo ali, aquela dor, aquele momento passe muito rápido. Só que não vai passar tão rápido assim, né? Exatamente. Porque a gente precisa encarar as coisas de fato como elas são. Mas foi uma boa colocação quando você falou, cuide de você. Até mesmo independente do que você vai empreender, qual área você vai empreender, você precisa se conhecer, né? Você precisa se conhecer, você precisa entender tudo ali que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer. Porque uma coisa que o empreendedorismo me mostra todos os dias, através das consultorias, das mentorias, é que a gente não sabe, nunca vai saber o suficiente. Entende? Então a gente precisa estar aberto para. E nem pode, né? Senão a gente tem que estar aberto para as possibilidades, entendeu? A gente tem que entender que muitas coisas já passaram, né? Um dia nunca é igual ao outro. Então, às vezes, quando a gente quer lidar com as coisas muito sozinho, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E aí pergunta, por que eu não estou crescendo? Porque você está fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. Aquilo que funcionava ontem não vai funcionar hoje. Então, a mentoria, a consultoria, esses processos vieram para trazer, né, essa mudança, criar esse movimento. E eu fico muito feliz em ver que cada vez mais as pessoas estão tomando essa consciência. Mesmo os empreendedores pequenos, quem não começou a empreender, né? Eu tenho uma mentorada que não começou a empreender, que quer empreender. Ela veio descobrir o nicho comigo, através do autoconhecimento. Hoje, para montar, ela está fazendo várias pesquisas, me ligou falando que ela me mandou uma foto de um lugar, eu digo, você olhou o quê? Como é que é o estacionamento? Tem facilidade? Como tem facilidade de transitar? Se o estacionamento estiver cheio, tem lugar próximo que pode estacionar? Qual o público de cliente que você está buscando? Né? Aí ela... Quando foi hoje, já mandou uma mensagem. Juliana, passei 5 horas da tarde lá, como você me pediu, eu já não vou alugar mais nesse lugar. Eu até falei, antes de fechar, leva um arquiteta, uma design, para saber qual é o investimento que você vai ter nesse lugar. Sim. Porque isso tudo a gente tem que analisar antes de a gente começar a fazer. Né? Existe todo, como você falou, todo um planejamento, todo um entendimento. Né? Eu até falei, mas a empresa tem que se pagar. Eu disse, mas não vai se pagar, porque você ainda vai fazer o nome, né? Você ainda vai ter seus clientes, a carteira de clientes. Então, assim, coloque também uma reserva aí de 1 ano, pelo menos dos custos fixos. Aí ela, mas Juliana, eu disse, faça isso. Porque, assim, se
realmente as coisas acontecerem, ótimo, você vai ter ali aquela reserva de emergência que você vai poder reutilizar com os novos investimentos. Mas você precisa ter esse entendimento, entendeu? De que não é tão fácil como a gente imagina. Porque não tem essa facilidade. Eu vou botar uma loja hoje e amanhã eu já vou vender meu estoque todo. Não existe isso. Se eu não tenho nem cliente ainda. Sim. Né? Então, eu tenho que entender que eu vou montar, vou ter meu cliente, vou ficar muitas vezes sem fazer nada, né? Só trabalhando nas redes sociais, né? Muitas vezes eu vou precisar procurar estratégias que não estavam dentro daquilo que eu imaginava, porque as estratégias são diárias, né? Não são iguais também. O que Chico faz não é o que Francisco faz. Não né? funciona Não pra mim. funciona, exatamente. Então, a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Sim. De ter dessa análise de maneira geral. Por isso que eu digo, empreender é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Qualquer outra profissão. Qualquer... Eu costumo dizer que na sorte é mais caro, né? Às vezes você faz, vou alugar isso aqui na sorte. E aí sai mais caro, né? Porque se ela não tivesse feito essa análise, se ela não parasse para fazer essa análise como você orientou ela a fazer, ela talvez teria alugado, talvez não teria dado certo, e todo o investimento que ela fez para abrir aquele negócio. Então, por isso que eu digo, na sorte sai mais caro. Então, assim, é sempre buscar orientação de quem pode realmente te ajudar e não ir no instinto. Eu senti que tenho que fazer isso. Sentiu? Massa. Mas aí veja também as projeções, veja todos os prós e os contras, né? Tudo direitinho, tudo bem planejado, que o planejado não sai caro. Exatamente. E assim, e você, né, que tem aí uma vasta experiência, que vem já, né, se posicionando no mercado, você sabe os enfrentamentos, né? Sim, muitos. Que você falou mesmo, né? Com relação à valorização do produto local, né? Agora que você está com a moda artesanal, o tempo que tem que você se dedica a fazer peças exclusivas, que mesmo antes de fazer essa peça, existiu toda uma criatividade para aquilo, né? Porque por ser artesanal, Sim. existe muita criatividade. E essa criatividade, para a gente ter essa criatividade também, tem todo um processo, né? A gente precisa estar bem. Ninguém consegue ser criativo desesperado, apagando fogo todos os dias. Todos os dias. A gente precisa estar bem, a gente precisa... contar com pessoas, porque a gente não vive sozinho, a gente não consegue. Não faz nada, isso é né? fato, não consegue. Eu digo o tempo todo, eu digo não dá para você achar que o seu conhecimento, a sua visão, a sua maneira de ver as coisas é 100% correta, é válida. Não, existe sim a importância de me ouvir, de pegar a minha experiência, mas eu preciso sim buscar novas experiências. Eu preciso sim olhar, né, para um artesã daquela e ouvir o ponto de vista dela, porque ela está ali fazendo, né? O dom é dela, né? Sim. Então ela vai saber, vamos colocar aqui, porque isso é muito importante. Então tem todo o envolvimento, né? É como eu digo para você, é uma alma mesmo. Sim. É a alma que você coloca ali no que você está desenvolvendo. E não é muito diferente do meu trabalho, sabe? Vim para cá, montar um Empreendicast, gente... Gerar conteúdo, compartilhar experiência. Tem custo, né? Você vê que eu não tenho nenhum tipo de patrocinador por enquanto. Eu não tenho nenhum tipo de patrocinador, porque eu vim com um propósito, que é levar mais informações, né? Levar conhecimento, trazer pessoas importantes para que compartilhem das suas experiências, das suas dores, né? Que mostre as possibilidades, mas que mostre também que precisa de ajuda, que precisa de apoio, né? E a gente não vive sozinho, a gente não vai crescer sozinho, né? Enquanto a gente tiver com esse pensamento, né, de que porque minha marca é boa, porque eu tenho um produto bom, mas isso tudo, se você não tiver pessoas ali do seu lado, vai ultrapassar. Porque chega um momento que ultrapassa. Sim. Quantas empresas que a gente conhece, que tinha nome, que tinha público, e você vê hoje que fechou,
Você vê hoje que não tem mais a mesma potência. Por que essas empresas, elas vão perdendo a potência? O que você me diz? Por que elas perdem essa potência? Elas começam a dar aquele boom e ela perde aquela potência. O que você acha que acontece? Bom, eu acho que tudo que desmorona é porque o alicerce não estava bem feito. Perfeito. Mas eu acho que cada caso é um caso, acho que cada marca vai variar de fatores para fatores, do porquê, mas eu acho que o mais importante é isso, é você fazer uma construção sólida. Quando por exemplo, eu vejo muita gente que bomba de repente vendendo moda, mas é aquela moda casual e temporal, né? Bem temporal. Vende naquela temporada ali e acabou. Então, assim, ela não faz um estudo aprofundado do perfil de cliente, do que é que as clientes gostam, de cores, de modelagem, de acabamento, do que é que essa cliente gosta de usar em um passeio, em uma saída à noite, enfim, não faz estudo de público, né? Aí não faz estudo de público, aí não faz uma precificação correta dos produtos, aí, enfim, tem vários fatores que podem levar uma empresa a decolar e depois não dar mais certo. E eu acredito que o fator principal é fazer a mesma coisa só porque deu certo lá atrás, né? Eu vejo muito isso, assim. Não só pessoas... isso, mas também igual aos outros. Isso. Aí você perfeito. acaba competindo por preço. Exatamente. Porque você não tem diferenciação dos outros, né? Quando você não tem construção de marca, você cai muito nisso. Sim. E nessa prática de concorrer por preço, porque você está vendendo exatamente o mesmo produto. Aqui, se você for no centro de Aracaju, você vai ver quase todas as lojas com as mesmas peças. Vendendo moda casual. A gente até pode ver, assim, né? Uma coisa que virou até meme nesse período junino, né? E todo mundo tava vestido igual, né? Virou até meme. Napa preta, xadrez, couro, strass. Era mais preto, né? Sim. Todo mundo começou a usar preto com brilho, né? E todo mundo começou a usar e as lojas começaram a vender mais. Se você fosse nas lojas, você não podia nem comprar um coloridinho que você não conseguia achar, porque as lojas todas estavam preto com brilho. Concordo, a gente também tem que ter peças, né, tendência e para o público tá buscando, né? O público tá buscando, eu não vou ter. Eu vou ter, mas eu também preciso entender que existe também uma parcela, né, de público que pode querer também algo diferente. Isso, aí entra, né, na estratégia de moda que a gente chama de mix, né? Você tem que montar o seu mix, mas aí você tem que ter a tendência, mas você tem que ter o seu carro-chefe, que é aquela peça que você vai ser reconhecida por aquilo, né? Ali eu só compro aquela calça porque a calça tem caimento assim, 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 ou então blusa, ou então sapato, enfim, você vai ter aquela peça que vai ser o carro-chefe. E aí sim, ela vai ter um montante maior dentro do seu mix de produto. Aí você vai ter uma peça que vai ser o chamariz da coleção, que é aquela peça que você não vai fazer ela em grande escala, mas ela vai ser uma peça que vai chamar a atenção das pessoas para virem para sua loja. Enfim, é todo um composto, né, que a gente faz ali de peças para montar esse mix. E muitas pessoas não usam essa estratégia. Sim, sim. Vai muito, o que eu vejo também, que vai muito pela manada, como eu falei no início, né? Vai muito também com o intuito apenas de venda. Aí perde o propósito e a identidade do seu negócio, né? Porque eu vou pegar e vender, né? Ou eu vou comprar só aquilo que se vende. Às vezes a pessoa nem acredita naquilo que está vendendo. Então, eu acho que também esse distanciamento do seu propósito, dos seus valores, quando não há esse alinhamento, eu acho também que leva, assim, ao declínio, sabe? Quando a gente se perde, quando a gente começa a focar no que está vendendo no momento ou no que o outro está fazendo e perde a conexão consigo mesmo dentro daquilo que você se comprometeu a fazer, né? Quando você montou aquele negócio. Eu acho que tem muito isso, sabe? As pessoas vão se perdendo. O negócio ele vai crescendo, a pessoa não está estruturada para crescer daquela forma e aí a pessoa vai se perdendo naquele crescimento. Por isso que muitas vezes também existe a estagnação do negócio, porque as pessoas não vão sabendo lidar com aquela crescente, sabe? Modulando o negócio, não, né? Isso, não vai sabendo lidar com aquilo. As coisas cresceram, mas eu não sei mais o que eu faço dentro desse crescimento.
Aí vem no que você falou. Às vezes a falta da base, às vezes a falta, né, na maioria das vezes, a falta de acompanhamento do mercado, da evolução do mercado. Eu acho que se isolar também. Se isolar e achar que tá dando certo e pronto, né? Não buscar orientação. Não buscar orientação. Não sei por que motivo, mas o empreendedor ele tem muito essa tendência de se isolar. Tá dando ruim o meu negócio, ao invés de eu falar para as pessoas para ver se chega alguma ideia que possa me ajudar, não, ele se isola. Não sei se fica com aquela tensão de dizer que não tá dando certo o negócio, enfim, mas não compartilha aquele problema que tá acontecendo. E aí se isola e a tendência é piorar mesmo o negócio, porque se não chega ideias novas, se não chega ninguém para instruir, para orientar. Imagine você, Jéssica, eu posso dizer com propriedade, né? Sim. Se você você não tivesse se reinventado, quantas vezes você se reinventou? Não, fale aqui. Porque eu acho que várias vezes você se reinventou. Várias vezes, assim. E eu acho que se eu não tivesse tido orientação nos momentos certos, eu já tinha desistido há muito tempo. Não que eu não pense em desistir todos os dias, mas uma força maior não me permite. E aí eu continuo, mas é difícil. Você precisa se reinventar praticamente semanalmente, diariamente. Vai acontecendo e você não sabe, você tem que ter aquele raciocínio muito rápido, resolução muito rápida para aquele problema, porque enquanto aquele problema está acontecendo, você ainda tem que dar conta de outras demandas, né? Então, lidar com essas inconstâncias, estabilidades, né? Isso, do dia a dia é difícil. Então, se reinventar vai ser sempre. Eu me reinventei várias vezes. Eu tive loja física, eu me desfiz de loja física, eu era revendedora, eu comecei a fabricar minhas peças, e agora eu tô com foco no artesanal. Então, assim, sempre se reinventando. Verdade. Chegou, respirei, gente, porque foram muitos reinventar. Agora, tem 3 coisas super importantes nessa nossa conversa aqui, né? Primeiro, no meu ponto de vista, eu acredito que todo mundo que vai começar um negócio, ele primeiro precisa se conhecer o suficiente, Sim. Sabe? Acho que esse autoconhecimento, eu sou a pessoa que bato na tecla o tempo todo. E eu aprendi também a bater. Na tecla, você sabe que você sempre, né? Eu sempre fiz atividades, mandei você fazer atividades, passei atividades de autoconhecimento, que parecia muito mais uma sessão não empresarial, mas pessoal, Sim. Né? Do que qualquer outra coisa. Mas a ideia de trabalhar o seu eu é porque vem tudo de você. É sobre você. Seu negócio é sobre você. Seu negócio não vai ser sobre o vizinho. O seu negócio vai ser sobre você. Isso, o empreendedor que não entender que o eu pessoa interfere no eu profissional, daí já desanda tudo. Já desanda tudo. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, né, é a pessoa autoconhecimento, né? Por que você escolheu empreender nisso, né? O que te levou a escolher esse produto, esse ramo, né, esse segmento? Por quê, né? Qual é a identificação, né? E esse negócio, quando você traz para o alinhamento, né, entre os seus valores e o seu propósito, como é que ele se encaixa? Porque a gente precisa ter esse entendimento, né? Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou chegar e não. Eu vi que comida vende. Certo, lógico, comida sempre vai vender. Mas quantas mercearias, quantas padarias já fecharam? Porque às vezes você vai ali porque comida vende, só que você esquece que você tem que acordar às 5 horas da manhã, que você tem que lidar com o fornecedor, que você tem que buscar o melhor e com preço acessível. Tem que ter controle de estoque gigante. Tem um controle de estoque gigante, tem que ter um valor alto para investimento, tem que entender que não vai dar muito rápido o retorno. Então, quando você não faz essa análise, e você vê, peraí, eu me encaixo nisso, né? Eu tô alinhado a isso, né? Aí você começa a ver, não sabia que era assim, né? Não quero mais trabalhar com alimentos, não. Eu vou agora buscar entender o que realmente supriria, o que me faz acordar todos os dias de manhã e me levantar e enfrentar todos os obstáculos, né? Matar um leão por dia, porque é isso que nós empreendedores fazemos. O que me faz fazer, né? Qual é a energia que eu tenho para isso?
né? Então, é muito importante. Primeiro fator, para mim, é o autoconhecimento, sabe? Com certeza. É por isso que eu trago todas as pessoas... Assina embaixo. E eu trago todas as pessoas para essa reflexão. Pessoas que já têm negócio, você sabe que você já veio para essa reflexão mesmo tendo um negócio, que já foi minha mentorada. Pessoas que estão começando um negócio, que querem começar um negócio. Pessoas que querem mudar de carreira, né? Querem sair de uma carreira e ir para outra. Eu também peço para analisar se é isso mesmo, ou porque está na modinha, ou porque todo mundo está virando, ou porque acha que vai ser mais fácil, né? Então, tudo isso tem que vir para essa reflexão do autoconhecimento. O primeiro ponto é esse. Quando você já tem essa análise, o segundo ponto que eu acho que é muito importante é você buscar se preparar para esse negócio. Né? Por mais que você, né, já conheça, por mais que você já tenha uma profundidade ali naquele negócio, mas espera aí, o que é que tem por detrás disso? Eu tenho o conhecimento, mas eu preciso só do conhecimento ou eu preciso de mais coisas? Então, eu tenho que buscar tudo que envolve além do conhecimento, né? O conhecimento, ele é essencial, mas ele sozinho, ele não basta. Porque eu posso nem saber usá-lo. Entende? Eu posso não saber usar o conhecimento. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que me aprofundar cada vez mais, né, da maneira como é que eu vou utilizar esse conhecimento. E a terceira coisa, né, é você começar a construir, né, sabendo que você precisa se atualizar o tempo todo. Que a atualização, ela é constante, né, e que você precisa inovar o tempo todo. E que você precisa se reinventar o tempo todo. É como você disse, é meio que diariamente, né? Então, para mim, se a pessoa tiver clareza, que para mim é uma clareza, nesses 3 pontos, eu acredito, né, que dá certo. Sim. Agora, se dentro desses 3 pontos você não tem clareza em um, vá buscar até essa clareza, vá buscar essa clareza. Sabe? Se você tem já clareza nos 3, já pode dar os primeiros passos, sabe? Mesmo que você vai encontrar outras coisas que você vai precisar ter mais clareza, mas você já vai estar ali com a sua visão de mundo amplificada. Perfeito. Então, você já vai começar a olhar as coisas por outro viés, né? Eu não sei se você concorda comigo. Sim, concordo e qual é a sua opinião com relação a isso? E botando na prática, como é que você vê diante desses 3 pontos que eu acabei de falar? Eu concordo plenamente, assim, porque tudo é planejamento. Como eu havia dito anteriormente, se você não fizer um alicerce bem feito, você pode construir 7 andares que ele vai desmoronar. Então, assim, não adianta você ter pressa em subir, tenha pressa em construir a base. Perfeito. Que isso é planejamento. Isso. Então, se eu me conheço, se eu conheço minhas habilidades, minhas competências, se eu sei a minha capacidade de executar isso, de não executar isso, que também é muito importante, você não só entender o que você é capaz de fazer, mas também o que você não é capaz de fazer. Sim. Né? E aí, se possível, ter um suporte para isso, que aí entra essa parte de planejamento do que é que eu preciso para fazer a minha marca acontecer. Quem é que tem que estar aqui? Exatamente. Porque assim, sozinho você vai ter a ideia, você vai fazer o planejamento, mas na execução você vai precisar de apoio. Nem que não seja seus funcionários a priori, que seja a sua família, que seja seu esposo, que seja seu companheiro, enfim. Mas você vai precisar de apoio. Então, com quem você vai contar, né? Para poder botar isso em prática. E também, essa última parte que você falou, de conseguir gerenciar tudo isso. Isso. Porque tem a parte de planejamento, de construção, tem a parte de execução, que você vai para a prática, e depois tem a parte de gerenciar quando tudo acontecer. E você precisa estar preparado para isso. Então, assim, empreender é planejamento puro e ser resiliente, né? E essa parte de auto se desenvolver o tempo todo. Na verdade, todo mundo fala assim para mim, menina, você não para, né? É como se eu fosse uma desgovernada, eu acho. Essa mulher é louca, porque ela não para. Eu vejo Juliana, agora tá com podcast, aí daqui a pouco ela tá com um projeto novo, aí faz psicologia. Gente, mas tudo isso não é na loucura, não. Assim, eu vou fazer sem fundamento, não.
né? Eu digo que é uma escadinha, né? Tudo está conectado, Não, né? e é uma escadinha que eu tenho que subir, né? Um degrau. Aí quando eu sentir esse degrau, que esse degrau estiver bem preparadinho, eu subo outro degrau. Aí eu vou, subo outro degrau. Às vezes a gente desce mais um degrau, porque vai pegar informação ali, precisa melhorar, porque às vezes a gente subiu para o segundo degrau muito rápido, né? A gente desce, reavalia, sobe de novo, né? Aí daqui a pouco a gente sobe 2, né? E assim sucessivamente. Mas por que tudo isso? Porque, como você falou, é autodesenvolvimento, né? Se eu trabalho com parte de mentoria, de consultoria, de coach, e agora estou na psicologia, eu começo a ver possibilidades. Mas nada fora, porque se eu pegar a psicologia, trazer para a consultoria, eu trabalho com gente com gente, né? Então a psicologia me dá o know-how de entender aquele comportamento, aquela funcionalidade, por que não está conseguindo avançar, qual é a linha de pensamento daquela pessoa dentro dali da consultoria, né? Daquela empresa, como é que o empreendedor, o dono está pensando, será que a maneira como ele está pensando é uma maneira mais prática, objetiva, ou ele está perdendo muito tempo, né, ali com aquelas análises que necessariamente não precisa, né? E você vai entendendo o comportamento ali da pessoa e vai trabalhando o comportamento da pessoa. Então eu disse, caramba, quanto mais eu entendo de gente, mais eu desenvolvo o dono, mais eu desenvolvo a empresa, mais eu consigo levar a empresa para o resultado que ela precisa. E aí, quando eu trago também isso para a parte da mentoria, eu primeiro trabalho a parte do eu dos meus mentorados, para depois trabalhar o objetivo específico, que seja uma transição de carreira, que seja empreender, que seja uma promoção dentro do que ele já faz. E aí, veja, mais ganhos dentro daquilo, né, que eu já faço. E quando eu vou para o coaching, né, que é já voltado para resultados, eu já tenho um olhar diferente, como eu vou construir esse resultado, né? Eu não posso querer que uma pessoa tenha o mesmo comportamento que a outra, que chegue a resultados. Hoje eu tenho isso muito claro na psicologia. Então, o que foi que a psicologia trouxe para mim? Várias possibilidades. Então, eu tenho que seguir constantemente, né, esse processo de autodesenvolvimento. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas, elas acham que o que elas sabem são o suficiente. E vai naquilo que eu te falei, não é o suficiente, porque as coisas mudam o tempo todo, né? E se a gente acha que vai conseguir os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, não vai. Exatamente. Né? A gente até pode permanecer no mesmo número, mas conseguir o mesmo ou conseguir novos resultados, né? Crescer, não. Então, por isso que eu venho com várias, né, ideias, mas tudo dentro, o Empreendicast está dentro do que eu faço diariamente. Gente, eu não fui para um universo completamente diferente, porque eu preciso ser profunda, eu preciso criar uma autoridade. Você que está assistindo, está ouvindo Jéssica, e veja quanto tempo ela vem nesse processo. Quantos anos, Jéssica, nesse processo? Da OPS para cá. Não, quantos anos no geral de você tá empreendendo? Desde que você começou a fazer bijuteria, enfim, quanto tempo? 2012 para cá. Aí dá o quê? Muito tempo. Muito tempo. Eu sou de humanas, Eu tá? também. Por favor. 2012 pra cá é demais, eu sou de humanas. Mas, enfim, é muitos anos e veja o processo de desenvolvimento, de se reinventar, de ver que uma coisa não deu certo, pegar, enxugar as lágrimas e ir atrás de fazer dar certo. Aí ia por esse caminho, vão por esse caminho. E teve um fator importante que é muito bom, que eu também vou começar a trabalhar muito, vou começar não, já trabalho muito, mas vou intensificar, é a vulnerabilidade. É você entender que você errou em um momento, que eu também errei. E os meus erros custaram caros. E o meu, nem se fala, né? Se eu falar aqui, vocês vão começar a chorar. Mas, enfim, é você ter essa sensibilidade, essa vulnerabilidade, né? Que você não precisa pegar e sair dizendo para todo mundo, eu não falhei. Não, mas você precisa dizer para você mesmo. Tenho que dizer, eu falhei para quem eu sei que vai me orientar ao acerto.
e para quem pode me ajudar. Isso, perfeito. Porque só pode lhe ajudar aquela pessoa que realmente compreende a dor que você está passando. Sim, perfeito. Se você for buscar uma compreensão que nunca passou por um momento desafiador, você já está começando errado. Você tem que procurar pessoas que estejam no nível a mais que você. Ou porque igual, provavelmente já passou pelo que você está passando. Lógico, todo mundo passou por um processo. Sim. Possa ser que ele não tenha passado pelo mesmo processo que você, porque cada um tem sua história, mas ele passou por um processo. Então, gente, procurar quem sabe mais do que a gente. Aquela pessoa que vem dar opinião, que não passou, não viveu e não sabe o que você passa, você só vai ter mais raiva, se sentir mais triste, mais frustrado, porque você vai achar que o problema está em você. Exato. E aí entra nessa seletividade que a gente precisa fazer da nossa rede de apoio. Que às vezes a gente acha que a rede de apoio é quem está ali do lado fisicamente. Sim. E nem sempre vai ser. Nem sempre vai ser a família, nem sempre vai ser os parentes, nem sempre vão ser, nem mesmo às vezes os funcionários. Sim. Então você precisa entender quem realmente está contigo naquele momento, naquele ciclo que você está concluindo, naquela fase que você está passando. Então essa seletividade precisa existir. Porque às vezes a gente diz assim, não, às vezes as pessoas têm essa falácia de dizer, não ligo para a opinião de ninguém. Mentira. Todo mundo liga. Todo mundo liga. De ninguém. A diferença é você selecionar as opiniões que realmente importam para você. Né? Eu sempre digo assim, porque eu não ligo para o que as pessoas estão falando, eu ligo. Agora, meu ouvido, ele tem um filtro e ele vai ouvir todo mundo e vai filtrar aquilo que faz sentido, né? Porque crítica a gente vai ouvir o tempo todo, né? Faz parte, Sim. né? Mas tem críticas que são interessantes a gente ouvir, Sim. né? Que faz a gente levar aquele saculejo e falar, acorda, né? Como diz a Ana Maria Braga. Acorda, menina! E aí a gente vai acordando ali com aquela crítica. Já aconteceu comigo de eu escutar uma crítica, na hora eu ficar meio assim, não muito feliz, concordando, né? não muito concordando, mas depois eu fui, assim, amadurecer aquela crítica. E não que ela tivesse feito sentido, mas ela virou uma chave. Sim. Às vezes ela virou a chave que não foi nem da crítica, mas abriu outra porta. A porta que a pessoa queria abrir não se abriu porque não fez sentido, mas abriu outra porta. Então a gente também tem que começar a entender, né? Sim. A pessoa quer dizer, diga, mas eu preciso estar bem emocionalmente, ser inteligente emocionalmente, colocar a inteligência na minha emoção para dizer, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Eu tenho que ser seletiva na hora de dar opinião. Vixe, essa opinião top, esse aqui não fez muito sentido. Tá meio que julgando, mas tudo bem. E não absorver. Porque eu acho que um dos fatores também, dos pilares, né? Eu disse 3 pontos importantes e vou dizer também do pilar, que eu acho, não sei se você também vai me dizer, é a inteligência emocional. Com certeza. Né? E eu aprendi muito com você, porque antes eu era aquela pessoa à flor da pele. Tudo me atravessava. Principalmente crítica, me atravessava de uma forma que me deixava arrasada. E também, eu não sei se você lembra, às vezes quando a gente sentava para fazer a sessão e quando a gente falava da OPS, eu ficava muito emotiva. Sim. Então, eu precisei ter esse distanciamento para poder enxergar a OPS como uma marca, que é uma coisa, e eu sou outra coisa. Sim. Então, assim, precisou ter essa desassociação para eu poder conseguir evoluir. Sim. Tanto pessoalmente. Perfeito, amei essa sua colocação. Amei. É muito importante. Amei, 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 amei. Quer dizer, teve ali seu autoconhecimento, mas teve um momento que você estava prejudicando a sua empresa. Sim. E aí você faz essa dissociação para que você se reencontre e você se conecte de novo com a marca. Muito forte isso. E esse processo, gente, eu muito tenho bom nitidez isso. agora. Perfeito. Né? Caramba, eu vou me desassociar da minha empresa agora porque eu estou adoecendo a minha empresa. É muita inteligência emocional isso. Eu estou adoecendo a minha empresa, eu vou me desassociar um pouco, vou me restabelecer, me cuidar isso. E depois eu me conecto e fortaleço,
Gente, muito incrível. Isso é muita inteligência emocional, viu? E assim, é um dos pilares mais importantes do empreendedorismo. Com certeza. É você entender qual É é o o que a seu gente momento veio de falando avançar. desde o início, né? Você tem que ter, você em primeiro lugar, se cuidar, ter autoconhecimento, Isso. né? Pra poder tocar um negócio. Não só pelos perrengues que você vai passar, mas pelo conhecimento que você precisa ter sobre você. Senão você não vai conseguir gerenciar uma marca e nem vai conseguir enxergar a sua marca além de você. Perfeito. Por mais que a marca, né? Somos nós somos a marca, né? Existem momentos. Fiquei muito reflexiva sobre essa sua colocação, que eu achei muito importante. Tem momentos que você tem que entender também quando você está fazendo mal até a sua própria marca, né? Sim, e seu próprio principalmente quando produto. você tá ligada à marca diretamente. Sim. É você que produz, é você que atende o cliente, é você que entrega a peça. Então você precisa estar bem. E outra coisa, né? A gente também tem que entender que nem sempre a gente vai estar bem, né? Quando é a hora da gente recuar um pouco. Não é desistir, não é abandonar, né? Mas é você se reservar por algum tempo para você se fortalecer e fortalecer a sua marca. Dentro desse período, você vai dando as manutenções necessárias, Sim. né? Mas que você vai compreendendo que você naquele momento não tá bem e tá tudo bem. Há né? 2 semanas atrás eu estava assim. Até a minha terapeuta falou, você tá minguando, que é as fases da lua, né? Sim. A gente tem que entender que dentro de um mês a gente vai ter as nossas fases, assim como a sim. lua. A gente vai estar numa potência máxima numa semana, conseguindo dar 100%. Depois a gente vai ter momentos que a gente vai estar mais minguante mesmo, mais introvertida, querendo ficar mais sozinha, mais refletindo. Então é importante você entender isso e você também fazer o seu planejamento mensal em cima disso. Porque se eu sei que essa semana eu não tô dando meu 100%, eu não tô conseguindo produzir o que eu costumo produzir normalmente, eu vou focar na parte de planejamento, eu vou focar na parte de ler os relatórios, entender os dados, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu não preciso fazer mais. Então, entender, e isso tudo só vem do conhecimento, do autoconhecimento. Perfeito. Gente, já me indicaram ali que falta 10 minutos, acho que agora faltam 5, né? E assim, eu não vi o tempo passar, você viu? Tô super triste. Deixar a gente... E você falando isso me fez refletir para a gente já começar a caminhar para o encerramento aqui do nosso Empreendecast. Eu até comentei essa semana, realmente, que eu estava um pouco distante, porque eu estava vindo nas redes sociais trazendo, compartilhando conteúdo, conhecimento, que eu adoro, você sabe. E eu reduzi. Mas eu precisei reduzir, porque eu teve a questão pessoal com meu pai, teve as situações que eu precisava dar um foco maior. Mas isso não quer dizer que eu não estava produzindo, né? Eu estava produzindo dentro do melhor que eu podia dar naquele momento. E é isso que a gente precisa entender. Produzir no melhor que você pode dar naquele momento. E está tudo bem. O importante é que você dê seu melhor sempre, dentro do que você pode dar. Sim, né? Perfeito. E eu meio que entrei nessa vibe mesmo, assim, de entender isso. Porque eu achava que meu melhor tinha que ser 100%. Sim, mas o meu melhor é 100% dentro daquilo que eu posso dar naquele dia. Né? Não é porque a gente tá com um ritmo menor que a gente não tá dando 100%. É porque as pessoas inserem tanto isso na gente que a gente acaba achando que 100% é dentro de 100%, é o 1000%. Na verdade, a gente dá 100% dentro do que a gente está. Sempre. Eu não acredito que você desse 50% no que você está. Você pode estar com energia mais baixa, você pode estar com uma demanda menor, mas você tá dando 100% Isso. mesmo assim. Quando eu tô assim, eu seleciono uma única atividade pro dia. Aí eu entrego meu 100% naquela atividade. Você sempre vai dar 100%, mesmo você estando triste, mas você vai dar 100% naquilo que você pode naquele momento. Ai, Jéssica, eu agradeço. Muito bom falar com você. Tava com saudade de conversar, de trocar. Precisamos assunto marcar. A gente tem, né? Precisamos marcar um café pra gente conversar mais ainda.
Saiba que você é uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigada. Você falou que eu sou guerreira, você nem se fala, né? E como você mesmo falou, a gente tem que estar com pessoas que pelo menos tem tá no mesma vibe, né? Sim. No mesmo ritmo, na mesma energia que a gente. Porque a gente fica fortalecido. E o que eu tenho vivido aqui no Empreendicast é isso. Sempre saio daqui fortalecida, né? Com toda troca é tão toda legal, a né? troca e não tem preço que pague. Sim. Então, por isso que para mim vale a pena. Então, muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Amém. E eu tenho certeza, gente, eu vou deixar o link, o Instagram da Jéssica, ela vai deixar lá no canal. E sigam, sejam uma pessoa apoiadora do mercado aqui sergipano, das fabricações artesanal, que isso é muito importante. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ju, pelo convite. É sempre uma honra discutir, compartilhar com você. Eu sempre me saio lisonjeada, agradecida mesmo. E aproveitando o momento para também dar mais valor, né, trazer luz para esse nosso mercado local, né, se você puder, apoie o local. Pode ter certeza. E apoie de todas as formas possíveis, né, comprando, compartilhando, comentando, divulgando, enfim, todo o apoio é válido. Obrigada, gente. Até a próxima, se Deus quiser.